e a todas presentes, muito especialmente ao deputado General Louro de Angola, e agradecer pela oportunidade que nos dão em sermos moderadores deste tema e com tão ilustre personalidade. Gostaria de dizer que o nosso tema hoje são 45 anos de independência, ganhos e progressos no desenvolvimento do Mochico. Este tema é um tema posso considerar em certa medida provocatório, mas pela pessoa escolhida para poder expor, acho que encontraremos todos nós aquilo que são respostas em relação a esta inquietação. Vamos debater isto e vamos comemorar os 45 anos num momento muito difícil, não só para o país, mas para a humanidade, quando vivemos uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise financeira e alguns sinais até de alguma crise política. E tudo isto neste momento que vamos festejar os 45 anos de independência. Os 45 anos de independência é um marco importante, porque foi a 11 de novembro que nós alcançamos a independência nacional, o momento mais alto que nos libertamos da colonização portuguesa, e a província do Mochico teve uma importância muito grande neste processo todo. A importância é esta porque foi nela que a nossa independência é produto também de uma luta armada, desenvolveram-se grandes batalhas, mas também a história diz que em 1966 foi aberta a Frente Leste. Hoje, com os novos conhecimentos que temos e com a nova abordagem que a gente faz da história do nosso país, também dizer que em 1966 foi criada no Mochico, a Frente Leste foi criada pelo MPLA, foi aberta a Frente Leste pelo MPLA, mas em 1966 também foi criada a UNITA no território do Mochico, no Moangai, apesar que hoje aparecem discussões, e estando aqui pessoas mais jovens, provavelmente podiam investigar melhor, até poderem explicar já com alguma cientificidade a origem da UNITA, já que há vozes que dizem que foi um movimento que tinha sido criado por naturais de Mochico e depois houve um aproveitamento por outras pessoas, mas isso é um tema que vem, mas a história é isto, registra este que é. E também para o alcance da independência. No Mochico ocorreram os portugueses assinaram cessar-fogo, quer com o MPLA, que foi o último a assinar em outubro de 1974, no Linhamês, depois do 25 de abril, e quer o cessar-fogo com a UNITA. Dizer que o território do Mochico foi derramado sangue de filhos de toda Angola, de Cabinda, Cunene e do Mar ao Leste. O nosso preletor hoje é o general José Francisco, mais conhecido por Ouro de Angola, nasceu a 14 de 8 de 43 na comuna do Muie, na província do Mochico. É combatente da luta de libertação nacional, combateu na Frente Leste, foi secretário de Estado dos antigos combatentes. Aqui dizer que na altura em que foi secretário de Estado e no ordenamento jurídico existente na altura, o cargo era equivalente a ministro, e foi deputado da Assembleia do Povo de 1980 a 1990, foi deputado da Assembleia Nacional de 92 a 2012, é casado com Maria Chinuca Domingos, Tuta, pai de 7 filhos. O palco é todo seu, vamos atentamente ouvir a sua preleção. Devido à importância do tema, nós vamos pedir aqui que vamos passar por altura das perguntas, vamos dar oportunidade numa primeira bateria, 2 minutos a cada um de nós, depois quando vamos ver o número de, se existir mais tempo, vamos depois ir para uma segunda ronda. Por favor, senhor General Louro de Angola, pedimos que possa fazer a sua preleção. Muito obrigado, senhores telespectadores. Em primeiro lugar, eu agradeço esta amabilidade que os jovens do Mochico tiveram para que eu pudesse dizer algumas palavras sobre os 45 anos da nossa independência. E dizer algumas palavras sobre o que foi a luta de libertação nacional
e o que motivou a luta de libertação nacional para que o povo hoje tornasse independente. Como é consabido, a luta de libertação nacional foi motivada pelo sistema estabelecido em Angola pelo regime colonial existente na época. Os angolanos, os naturais de Angola, naquela altura da vigência do regime colonial, não tinham o direito de serem cidadãos nacionais, não eram reconhecidos como angolanos. Não tinham direito à saúde, não tinham direito à cidadania, não tinham direito a nada. Eram simplesmente tidos como instrumentos de trabalho. O cidadão nascido em Angola, tal como o cidadão nascido nas demais colônias portuguesas, refiro-me a Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a Moçambique, a São Tomé e Príncipe e Angola, esses cidadãos não tinham direito nem de cidadania angolana, nem direito ao trabalho, nem direito a nada. Eram simplesmente instrumentos de trabalho para o trabalho forçado, na plantação de café, na recolha de algodão, etc., etc. Não tinham direito ao trabalho, não tinham direito a nada. O regime colonial não permitia reconhecer este direito à cidadania. Isto foi o que motivou os nossos antepassados, noutrora, fazerem as reivindicações necessárias que julgaram. Eles são naturais deste país, eles são cidadãos deste país, mas não tinham direito a nada, não tinham, simplesmente eram utilizados como instrumentos de trabalho. Nem sequer eram considerados como cidadãos. Eram tidos como preto. O nome mais apropriado é um preto. Em alguns casos dizia negro. Portanto, estes foram os motivos fundamentais que estiveram na base para que os nossos antepassados desencadeassem uma luta contra a presença colonial portuguesa em Angola. Alguns podem entender, podem interpretar que talvez esses nossos antepassados tivessem a ideia de que não quisessem ver o homem branco em Angola. Não era isso, não era o racismo que motivou os angolanos a lutar contra a sua libertação. Era o regime, o sistema estabelecido em Angola é que motivou que os angolanos, naquela altura, pudessem reivindicar o seu direito. Ora, esta luta que os nossos antepassados fizeram não teve êxito. Não teve êxito porque não era uma luta organizada, não era uma luta em que engajava todos os angolanos. Era uma luta que engajava uma determinada tribo, uma determinada região, uma determinada localidade, e esta luta sempre fraqueceu porque, na altura, os angolanos não se dispunham de um instrumento capaz de poder dirigir essa luta para ter êxito. Então, aqui podemos ver, naquela altura, os que lutaram foram os jovens angolanos, que é para podermos ver que a juventude
desde então, desempenhou um papel primordial e importante para a luta de libertação nacional e para a consciência nacional. Portanto, foi no seio dos jovens é que começou-se a pensar, mas essa luta tribal, essa luta regional, essa luta individual, nos pode levar a algum lado. Então foi assim que se começou a pensar em formar a formação de movimentos de libertação nacional. Porque esses movimentos de libertação nacional depois vieram assumir o papel da mobilização geral, da sensibilização, da consciencialização do povo, aquele que viria a ser o povo angolano. Porque naquela altura eram as populações natas daqui, dali, localizadas, e o inimigo facilmente vencia essas lutas. Então, a década de 50 foi muito decisiva para que os angolanos criassem instrumentos, mecanismos capazes e competentes para poder dirigir essa luta que lhes conseguisse dar o resultado positivo desejado. Foi assim que se constituíram os movimentos de libertação nacional. Estou a falar da Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA. Estou a falar do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. E mais tarde, então, aparece a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Estes movimentos tiveram como pano de fundo a conquista da sua libertação, a conquista, o alcance da sua cidadania. Porque aquelas lutas regionais, lutas localizadas, não permitiria levar avante contra o inimigo que era bem armado, bem organizado, tinha um exército. Então, aquelas lutas locais não eram lutas capazes para poder levar avante a vitória do povo angolano. Com o surgimento desses movimentos de libertação nacional, então, os angolanos expuseram-se de um instrumento capaz, orientador, que traçava as linhas mestras, traçava a estratégia a seguir para conseguir alcançar a sua vitória. Foi assim que o povo angolano, naquela altura, então, dispôs desses instrumentos e cada um filiou no movimento que ele achou, que considerou que estava mais próximo de si. E, então, neste caso, eu filiei-me no Movimento Popular de Libertação de Angola em 1965. Em 1965, quando eu filiei no Movimento Popular de Libertação de Angola, a luta de libertação já tinha iniciado a 4 de fevereiro de 1961, aqui em Luanda. Já tinha estendido para a segunda região de Cabinda em 1964, depois da crise que assolou o movimento, que foi expulso do Congo, Kinshasa, para Congo-Brazzaville. Então, em 1964, abre-se a segunda região e, então, faz-se a luta para lá. E tanto a primeira região como a segunda região
a primeira região estava totalmente bloqueada. Não tinham um abastecimento necessário para poderem desenvolver a guerrilha como devia ser. A segunda região localizava-se numa zona muito restrita, na região de Cabinda, na província de Cabinda. Era difícil fazer as travessias para reforçar a segunda região, a primeira região. E então o movimento achou por bem que devia se abrir mais uma frente, que fosse a frente leste, a terceira região. E foi assim que, a 18 de maio de 1966, foi aberta a terceira região político-militar, que então depois veio se desenvolver a guerrilha, que se estendeu à quarta região, à quinta e à sexta região político-militar. Foi nesta frente em que os jovens notabilizaram-se, os jovens empenharam-se na luta pela libertação. A guerra iniciada a 4 de fevereiro em Luanda, que se estendeu em 64 a segunda região Cabinda, em 65, 6 estende-se à frente leste, e a frente leste foi então aquela que considero eu foi um passo muito importante em que o povo daquela região empenhou-se de corpo e alma, entregou totalmente a luta pela libertação nacional. Homens, mulheres, crianças, não se escolheu. A terceira região acolheu a guerrilha de braços abertos e empenhou-se sob a direção do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, superiormente dirigido pelo presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Foi nesta frente que se foram notabilizando os jovens na luta pela libertação nacional. Eu me refiro a um jovem comandante, grande comandante, hoje ainda. Hoje ainda foi um combatente heróico, foi um grande comandante, cujo exemplo inspirou milhares e milhares de jovens. Do que se sabe, do que a Angola sabe, a história sabe, hoje ainda tombou no dia 14 de abril de 1968, quando efetuava o assalto ao quartel de Caripande, no Mochico. Hoje ainda inspirou milhares de jovens. E o Mochico recebeu a guerrilha, recebeu o MPLA com todas as suas mãos, com todas as suas forças e meios. À altura em que havia dificuldades no seio da guerrilha, os naturais, jovens, raparigas do Mochico deram de comer aos guerrilheiros, inclusive deram de vestir aos guerrilheiros
na altura, dispunha de seus meios trazidos ainda no tempo colonial. E do Mochico também vê-se notabilizar comandantes como o comandante Quenha Kwangungu, um jovem combatente que, pela primeira vez em 1970, capturou rádio de comunicação à tropa colonial portuguesa em Mavinga, no combate, e transportou esse material, levou ao comando geral que se encontrava em Quiteche 2, esse Congo. E este jovem comandante veio falecer no final de 1970 no combate contra os portugueses. Também de realçar um jovem combatente, o comandante Mário Vulungi Ataque. O comandante Ataque, que era na altura comandante de esquadrão do sector, era comandante do sector, tombou também em 1971 no combate direto contra os portugueses no setor 4 da Zona C. É de realçar que, dentre estes combatentes, esses jovens combatentes, sob a direção do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, a destacar-se um guerrilheiro, um jovem guerrilheiro, chefe do grupo, chefe da secção, chefe do sector, comandante da Zona C, membro do Estado-Maior da Frente Leste, chefe do Estado-Maior da Frente Leste e chefe das operações do Estado-Maior Geral, refiro-me ao comandante Paulo da Silva Mungungu, comandante Dangeré, que infelizmente veio a ser assassinado a 27 de maio de 1977 em Luanda, juntamente com os comandantes Bula Matadi, comandante Eurico Gonçalves, comandante Zaz e o comandante Major Saidi Mingas. Estes, entre tantos outros jovens que se destacaram na luta pela libertação nacional. Os movimentos de libertação nacional foram aqueles instrumentos que chamaram a si o papel de mobilização, de sensibilização, de consciencialização do povo para a causa justa da luta de libertação nacional. E foi sob a direção destes movimentos de libertação que, a 11 de novembro de 1975, na voz do Dr. Antônio Agostinho Neto, se proclamou perante a África e o mundo a independência de Angola. Estou a dizer que, sem esses movimentos de libertação, sem esta consciencialização generalizada ao povo angolano, seria bastante difícil nós, angolanos, podermos adquirir a nacionalidade angolana, a cidadania angolana, termos direito ao trabalho, direito ao salário, direito a emprego, direito
que cabe a um país independente, a um cidadão pertencente a uma nação, a um país independente. Então, aqui, os movimentos de libertação fizeram um papel muito importante para a luta de libertação, que hoje nós beneficiamos. Eu gostaria de apelar à camada jovem, aos nossos jovens, que, como ontem, hoje e amanhã, os jovens têm um papel muito importante a desempenhar para o nosso país. Não basta apenas criticar. Os jovens devem sugerir. Os jovens devem, afinal, este país pertence a quem? A todos os angolanos. Este país não tem dono. É país dos angolanos. Todo quem é angolano deve se sentir na eminência de melhorar aquilo que está errado. Naturalmente, quando os movimentos lutaram pela libertação desse país, fizeram um papel muito grande. Não foi fácil lutar contra um exército organizado, um exército e um guerrilheiro. Os movimentos tinham 3, 4, 5 armas para poder lutar contra o homem que tinha o exército, que tinha tanque, tinha aviões. Mas os jovens não temeram sobre isso. Os jovens preferiram a morte do que viver no sofrimento, viver sob a dominação estrangeira. E hoje, meus jovens, hoje Angola está independente. Agora, todos nós jovens temos que... Eu me sinto jovem porque quando ingressei na luta, era muito jovem. E eu acredito em desafio os nossos jovens para seguir o exemplo de Agostinho Neto, o exemplo de Ordem Roberto, o exemplo do Dr. Savimbi. Foram jovens que lutaram para a libertação desse país. E esse país hoje está independente. Hoje não vamos buscar mais outra independência. Temos que buscar a independência econômica. Temos que buscar a independência social, outras formas de melhorar o nosso país. E conquistada que foi a independência, muitos de vocês sabem quais foram as peripécias que houveram no nosso país. Logo a seguir a independência, ou antes da nossa independência, os movimentos de libertação nacional não tinham um entendimento. Entraram em conflito entre eles. E este conflito prolongou-se até a 2002, em que realmente Angola veio conquistar a paz. Ora, agora que estamos em paz, qual é mais o impedimento que os angolanos, jovens angolanos, têm em melhorar aquilo que os velhos, aquilo que os movimentos de libertação fizeram e deram a independência? Agora compete a esses jovens, a vocês jovens todos, pegar naquilo que resta para nós podermos fazer de Angola um país melhor, onde todos possam viver bem. Mas isso requer o esforço de todos os jovens, de todos nós. Não é o esforço de criticar. Já vimos que há muita coisa errada. Então vamos corrigir o que está errado.
Vamos avançar. Antes da independência nacional, a província do Mochico em termos de desenvolvimento, em termos de infraestrutura, o regime colonial tinha deixado o caminho de ferro de Benguela, que sai de Lubito, atravessa Luau e entra para a Zâmbia. Este caminho de ferro, depois, durante a luta de libertação, sofreu danos. E, depois da independência, o governo fez esforço de reabilitar este caminho de ferro de Benguela, que até hoje um dos melhores ganhos que a província do Mochico obteve depois da independência. A única via de acesso asfaltada que havia, que liga Saurimo, província da Lunda Sul, a Mochico, que também tinha sido deixado pelo colonialismo português, esta via foi reabilitada depois da independência, mas com um troço que até agora nunca foi concluído. Um troço de Saurimo a Andala, um pouco mais, de 70 quilômetros de Saurimo para Andala, é um troço que até hoje traz dores de cabeça. Em termos de educação e ensino, no tempo colonial, em toda a província do Mochico, havia ensino primário. Apenas na capital, que era a cidade do Luso, onde havia ensino médio, onde havia liceu naquela altura. Hoje, depois da independência, e 40 anos, que dentro de 4 dias, vamos comemorar, devo realçar que hoje, no Mochico, temos ensino em todos os 9 municípios, ensino médio, ensino primário e primeiro e segundo ciclos estão em todos os municípios. A nível da capital, temos o ensino superior, que iniciou em 2011, 2012. E hoje já Mochico tem quadros formados a partir dessa instituição superior. A nível da saúde, Mochico, no tempo colonial, tinha um hospital provincial. Esse hospital provincial até hoje mantém o Hospital Central Provincial. E, para além deste, tem o Hospital Municipal. Para além desse, tem uma maternidade altamente sofisticada e com tecnologia mesmo da ponta. Lamentavelmente, tem havido dificuldades com o pessoal qualificado para o manuseamento dessa tecnologia. A nível dos municípios, há hospitais municipais
que funcionam com muitas dificuldades, porque carece de material gastável e de meios humanos qualificados suficientes para atender a demanda. A nível de comércio, é com muita alegria, com muita satisfação que vejo a sede capital da província do Mochico com agências bancárias, instrumento fundamental para o desenvolvimento de qualquer região. Temos BPC, que é a agência, esse BPC se encontra em quase todos os municípios, com exceção, acredito, do município de Luacano, que não deve ter agência de BPC. Mas todos os municípios têm essas agências. E na capital temos BCI, uma agência, temos o BAE, temos um banco econômico, temos o Atlântico Milênio e temos um banco solo. Portanto, é bem servido neste domínio. Simplesmente a nível dos municípios, tirando Alto Zambeze, que tem, para além do BPC, também dispõe do Banco BIC, o município do Luau, que para além do BPC, dispõe do Banco BIC, do Banco Econômico e do Banco Milênio. Os demais municípios só dispõem de agências BPC. Em termos de vias de acesso, tirando o caminho de Ferro de Benguela, que tem estado a desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento da província, e ao longo da linha férrea, os municípios que se localizam ao longo dessa linha férrea, me refiro de Luau, me refiro de Lumés Cameia, Luacano, Leua. Esses municípios são os municípios bem servidos com o caminho de Ferro de Benguela. Agora, os municípios de Lumbalanguimbo, Indecangamba, Luchazes, que ficam ao extremo da linha férrea, são os municípios mais sofredores, que as vias de acesso, sobretudo para o município do Luchazes, é uma dor de cabeça. E o município dos Luchazes também não dispõe da energia elétrica, não dispõe de água potável. Ao passo que o município de Camanongue já dispõe hoje da energia elétrica, já também dispõe de um hospital mesmo há pouco tempo inaugurado, um hospital que serve bem os seus procuradores. E no município de Camanongue também localiza-se
uma empresa, Caminhangala, uma infraestrutura econômica estatal, que está na sua privatização. Acredito que se esta via, se essa infraestrutura entrar em funcionamento, poderá garantir muitos empregos aos nossos jovens daquela zona, daquela região. Também de realçar uma importante infraestrutura que foi construída sobre o rio Zambeze, a ponte que foi construída, que nem o colono a fez. É uma ponte muito importante, muito grande, que representa um ganho muito importante. Resumindo, podemos dizer que poderia-se fazer mais, mas o que foi feito, se termos em conta o percurso, depois de 11 de novembro de 75 a 2 de fevereiro de 2002, o percurso de Angola foi um percurso muito difícil. Todo o esforço que estava previsto para a reconstrução nacional virou para a luta da defesa da pátria. E perdeu-se muito mais tempo para defender Angola do que reconstruir Angola. E, a partir de 2002 para cá, apesar dos esforços que se foi fazendo na luta para a reconstrução nacional, mas ainda carecemos de muito mais trabalho, sobretudo nas zonas rurais, sobretudo para as zonas rurais. Porque se nós pudermos fazer uma comparação, o nível de participação na luta de libertação daquele povo e o nível de beneficiação hoje, quer no domínio de saúde, quer no domínio de ensino, quer no domínio de água, saneamento, energia, parece uma gota no oceano. Daqui fazemos o nosso apelo para que os que de direito pensem um pouco mais de melhorar as condições sociais e de vida daquele povo que, afinal, escreveu com a letra de ouro na luta pela libertação de Angola. E, como tal, este povo também merece beneficiar os resultados dessa luta de libertação. Mais uma vez, agradeço a vossa atenção e apelo no sentido de que unidos venceremos, e aqui não há jovem, não há velho, todos nós somos angolanos, Angola é nossa, nós queremos que Angola seja um país bom para viver. Não podemos apontar o dedo ao João nem ao Francisco, porque ele é culpado. Todos nós, se alguma coisa está errada, todos nós estamos errados. Se alguma coisa estiver correto, porque todos nós estaremos corretos. Aí, o meu apelo para que os jovens engajem-se mais, porque esta luta é, afinal, vossa. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigado pela explanação, pelo tempo que foi
utilizado para fazer, nós não vamos fazer um resumo propriamente desta parte, iríamos entrar diretamente para o período de perguntas e respostas, contribuições de cada um dos participantes. Mais uma vez agradecer pela sua explanação, pelo espírito aberto, democrático, e gostaria aqui de realçar mesmo que até tocou em elementos tabus, que são ainda tabus na nossa consciência, na nossa política, na nossa maneira de fazer política, fazer referência a figuras históricas que ainda a própria história está a resolver o problema dessas pessoas. E eu acho que estando no meio como jovens é um exemplo digno aqui de realçar, mostra que realmente é um jovem entre os jovens, pelo seu espírito, pela sua abertura. Eu passaria de imediato a palavra, os caros colegas vão fazendo inscrições, mas aquele que levantar já a mão, tenho aqui o Vicente Witte, e depois vamos seguindo por ordem de inscrição. Vicente Witte, por favor. Vicente Witte. Exato. 2 minutos. Ok, vou tentar ser o mais resumido possível. Estimados, muito boa tarde. Meu nome é Vicente Witte. Permitam-me saudar de uma forma calorosa e convênia uma das bibliotecas vivas da nossa terra. Boa tarde, Sua Excelência José Domingos Francisco Tuta, Ouro de Angola. É uma honra ouvir o legatário do mais velho para que sirva de reflexão e sabermos aonde saímos e onde viemos. Bem, entrando propriamente no debate, pela abordagem do mais velho Tuta e aquilo que temos acompanhado pelos órgãos de comunicação sociais, dos livros e de algumas vivências, se nós fazermos um diagnóstico, as guerras em Angola começaram e terminaram no Mochico. Falo concretamente da guerra colonial e da guerra civil. Bem, portanto, o Mochico foi uma das províncias que mais contribuiu pelas guerras e pelos acordos de paz. Daí terem-lhe atribuído o nome de Cidade da Paz. A questão que eu coloco é a seguinte: ao longo desses 45 anos de independência, temos constatado que o Mochico é uma das províncias mais subdesenvolvidas da Angola. Isto é porque não tem sido prioridade para o governo central, entre aspas, minha opinião e visão, quer do ponto de vista de educação, quer do ponto de vista de saúde, até ao investimento público. Vejamos, um exemplo prático e recente: todos nós temos conhecimento que a região do leste praticamente não tem estradas e os transportes de bens e serviços dependem, na sua maioria, dos aviões. Devido o Covid-19, o espaço aéreo no país estava fechado. Ao reabrirem, não abriram em nenhuma das províncias do leste. É a zona geográfica que mais precisa de avião. Um outro exemplo é o nível de desenvolvimento que os municípios da província possuem. Mas quando... Vamos concluir. Exatamente, vou já resumir, doutor Beto. Mas quando houve guerra, a região leste foi prioridade. Quando há eleições, nós somos prioridade. Então, gostaria de ouvir da opinião do mais velho Tuta relativamente a estas questões. Como não tenho mais tempo, termino por aqui. Muito obrigado. Ok. Acho que há algum problema. Alô? Sim. Alô? Conseguimos ouvir perfeitamente, doutor Beto. Ok, tá bom. Então, agora o doutor Aguinaldo Carrilho, por favor. Aguinaldo. Boa tarde, obrigado, doutor Beto, boa tarde a todos.
uma boa tarde especial aí ao tio Ouro de Angola por ter aceitado o nosso convite para partilhar conosco esta vasta experiência, esta longevidade e conhecimento que tem da realidade política do nosso país. A minha questão é muito simples e também complexa. Tito andou muito tempo neste meandro da política e, me baseando aquilo que o Vite já se referiu, qual é a dificuldade quando se aprovam orçamentos do Estado e, no particular, para a província do Mochico, em ver-se dado o valor, não digo a 100%, mas pelo menos a 95% daquilo que é cabimentado. Do conhecimento que tem, qual é a dificuldade que o governo central tem em disponibilizar aquilo que cabimenta, aquilo que programa? São documentos que passaram ou passam sempre pela Assembleia Nacional, pela bancada do MPLA, que tem sempre a maioria. Os projetos são solicitados, os técnicos ao nível local trabalham, são aprovados esses projetos, são cabimentados. E depois, que dificuldades existem para que esta cabimentação não se execute até nem sequer a 50%, com o resultado de termos a província no nível de desenvolvimento em que está? Daquilo que o tio domina, porque conhece muito bem esses meandros, o que é que está na base disto, quando comparado com províncias do centro e litoral do país? Era essa a minha única questão. Muito obrigado, doutor Aguinaldo. Hugo Carrilho, por favor. Obrigado, Dr. Beto. Obrigado ao tio Ouro de Angola em ter feito uma apresentação brilhante. E sublinho também aquilo que o Dr. Beto terá eu queria fazer uma pergunta para a luta de libertação enquanto jovem e enquanto o mochicano e aqueles vossos ideais foi cumprido para a nossa região? Primeira questão. A segunda, por que Mochico no esquecimento? Tem feito alguma coisa para persuadir ao nível central, uma vez que ao nível de prioridades de quase todos os setores, o Mochico é quase posto nas terceiras ou da terceira opção? Obrigado. Muito obrigado, doutor Hugo. Não sei, não vejo mais, né? Alguma intervenção a mais? Bom, não vejo aqui ninguém inscrito. Não sei se podíamos passar para as primeiras respostas, depois daremos... Sim. Alguma intervenção, alguma pergunta? Alô? Creio que estamos com problemas de comunicação, não? Uma contribuição, não sei se é possível. Sim, por favor, identifique-se, por favor. Sim. Domingos Samango, à disposição. Em primeiro lugar, saudações calorosas para todos os participantes e, em especial, ao nosso ancião, avô mais velho Ouro de Angola, a quem tenho tanto respeito e devo considerar mesmo que deve-se bater pala a esse mais velho. Realmente, os ganhos dos 45 anos da independência e retrocesso da província do Mochico. Muito já foi ultrapassado pelo Vicente Vite, mas eu quero aqui destacar que o nosso Mochico não deu passos tão progressistas. É um estado mais velho de Angola, o trabalho deve ser feito em equipa.
pacote especial de escola, que infelizmente foi construída do dia para a noite, empresas dia para a noite, foram coloquem, vai voltando pelo Luau nas imediações do Marco 25, quem sai do Luau pela linha férrea também, as escolas que estão na mata, onde não há população. Para um país que se pretende organizar, como é possível colocar escolas aí? E muitos desses contratos foram celebrados no âmbito do nosso partido, a coisa de camarada, é fulano de tal, não sei o quê. A coisa não tinha que ser assim, é preciso haver transparência. Nós somos todos do MPLA, e eu não sou do MPLA porque consegui cartão hoje para amanhã conseguir cargo de direção e chefia, não. Eu bem me lembro que nos anos 98, 90, desde 94, 5 e 6, haviam núcleos da JMPLA nas escolas. Eu ingressei por aí. Então é importante que nós, como partido no poder, temos que fazer as coisas com transparência. É preciso haver coragem das pessoas indicarem dedo quando algo está mal. Não podemos compactuar com mentiras. Até quando, então? Vamos continuar assim a nos mentir? Nova geração vai passando, vem outra geração? Não, tem que chegar um momento que temos que parar e dizer isto está mal, pôr o preto no branco. Está tudo bem, nós entendemos o MPLA é o povo é o MPLA. Agora, eu não acredito, por exemplo, que um javali poderia aconselhar o porco. Ao me dizerem que nós, como partido, estamos a fiscalizar ações do governo, não é possível isso. Se você, como secretário do partido que devia fiscalizar, der anti-obra, tem coragem de denunciar, por exemplo, as fragilidades, então são essas situações que devem acabar. Outra situação, para terminar, mais velhos, gostaríamos que os nossos quadros, houve fuga, gostaríamos que os quadros voltassem. Muitos estão aqui nesse painel, nessa live. Venham desenvolver um Chico, são os médicos, economistas, não sei o quê, estão noutras paragens, venham para aqui, porque afinal de contas, muitos de vocês ganham como técnico, não como as funções estão a desempenhar. Então, sendo técnico, saindo em Luanda, ganhando 600 mil, mesmo aqui vai ganhar, mas venham trazendo ideia para o Chico desenvolver. Agora, nos afastando, estando na plateia, assistindo, não vai nos dar benefício. Muito obrigado pela atenção dispensada. Amigo Domingos, muito obrigado, mas eu acho que quando nós fizermos aqui as nossas abordagens, vamos esquecer um bocadinho as nossas camisolas partidárias e devemos fazer, antes de mais, como cidadãos nacionais, porque já agora eu aproveito, há uma pergunta aqui do Nelson Mucaso Euclides. Eu gostava de saber do mais velho ouro de Angola, se valeu a pena a vossa luta. É uma pergunta que foi feita pelo Nelson. E depois ele disse, se a resposta for positiva, então que se o mundo terminasse hoje, estaria satisfeito pelos ganhos que o Mochico tem até agora. Mas, velho, para lhe informar que neste momento o Mochico queixa-se de falta de dinheiro para pagar as empresas de limpeza e saneamento básico. Bom, veja aí o Franga, por favor. Franga. Diga. Franga. Alô? Sim, estou, sim. Ok, boa tarde, Franga. Muito obrigado, doutor Maceca, enquanto moderador. Boa tarde a todos os participantes deste Café da Ideia, desta grande tertúlia. E boa tarde também ao mais velho ouro de Angola. Eu, na verdade, preparei 437 questões para o mais velho, mas, felizmente, trouxe uma abordagem que tirou-me várias questões também. Eu penso que quando pede que a sociedade tem de efetivamente seguir o exemplo das três grandes figuras promissoras de Angola. Falou de Agostinho Neto, falou de Agostinho Neto ou de Roberto, falou também de Savino. Portanto, eu penso que é daquelas abordagens que as pessoas que estão neste painel, nesta tertúlia, devem efetivamente levar de bom ânimo. Que quando falamos de independência, não precisamos falar de Agostinho Neto apenas, como temos dito aos nossos filhos, como temos dito às academias. Esta Angola vai ser a Angola dos nossos sonhos quando compreendermos o que mais velho ouro da Angola disse. Devemos seguir as três imagens promissoras que lutaram por este país. Repito, Odo Roberto, Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savino. Portanto, eu gostava, na verdade, de questionar o mais velho quando diz que a juventude não pode só criticar. Eu gostava de saber como é possível as ações municipais termos governo provincial a
apenas com cores políticas. Eu penso que política, mas não é possível. Não é possível termos uma discussão sem falar de política partidária. Minha perspectiva, não, e corroboram com o MPLA, sabendo mais do ouro de Angola. Como é possível aquele jovem que gostava de passar a sua opinião, a sua ideia, mas lamentavelmente, por não ser vermelhinho, não fazer parte do glorioso, não consegue, portanto, julgar a sua ideia. Será que é agora que devemos olhar para um governo, portanto, inclusivo e também participativo, faz aquelas pessoas que não são do glorioso em lá? Se sim, se não, qual deve ser o posicionamento, portanto, dos jovens? E já para terminar, o mais velho, portanto, falou sobre o ensino no Mochico. Eu gostava também de saber se o mais velho anda feliz do 1 milhão de disponíveis que deram no Mochico. No Mochico não temos formações profissionais e hoje o mercado exige muitas pessoas profissionais. Gostava de saber qual é o posicionamento do mais velho ouro de Angola face ao excesso disponível que demos. Muito obrigado. Muito obrigado, Franga. Acredito que não há, neste momento, mais nenhuma intervenção. Eu ia pedir ao tio Ouro que pudesse responder a essas questões e, se necessário, depois fazermos uma segunda ronda. Por favor, tio Ouro. Muito obrigado. Me estão a ouvir? Me estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Estamos a ouvir, claro, sim. Obrigado. Muito obrigado a todos que tiveram a oportunidade de intervir. E é mesmo intervindo é que nós podemos dissipar algumas dúvidas. Quando vocês me perguntam, eu não quero responder um por um, eu quero responder pelo assunto que vocês colocaram. Não seja o primeiro ou o último assunto. Aonde vocês me dizem que se eu me sinto satisfeito por ter participado na luta de libertação e o estado atual. Eu digo sim, eu me sinto satisfeito, porque eu cumpri uma obrigação minha como cidadão angolano e eu vivi uma situação muito delicada e não podia esperar que os outros fizessem por mim. Foi por isso que eu peguei em armas e lutei pela libertação de Angola. O mais importante é que todos nós estamos aqui, somos cidadãos angolanos. Todos nós estamos independentes. Independentemente das condições sociais em que nos encontramos, mas temos uma Angola independente, temos um povo angolano, temos um país, temos o nosso líder. Isto me satisfaz. Agora, se estou totalmente satisfeito? Não. Eu não estou totalmente satisfeito. Eu estou satisfeito porque ajudei a libertação de Angola. Mas há aspectos que me deixam a desejar. Se a Assembleia Nacional, se o partido MPLA, na maioria, aprova o orçamento, sim, o partido MPLA, em maioria no parlamento, aprova o orçamento. Esta é a função do parlamento, aprovar o orçamento geral do Estado. E o orçamento, na maioria das vezes, é uma previsão das receitas que vão ser colhidas durante
o ano e que serão depois movimentadas. E às vezes nós aprovamos um bolo de série maior, mas a sua existência é zero, não existe dinheiro. E a sua execução vai refletir exatamente o facto de não haver o dinheiro para disponibilizar e poder cumprir esta ou aquela ação que tinha sido programada. Eu não estou a defender um governo. Eu estou a explicar aquilo que efetivamente tem sido a ação da Assembleia Nacional e o MPLA no Parlamento. Aprova o orçamento, sim, senhor. E quando aprova o orçamento é apresentado pelo governo. O governo apresenta e o parlamento discute, puxa aqui, conserta com o governo, se um governo concorda, tem disponibilidade ou não. E assim se aprova o orçamento. Agora, quem executa este orçamento é o governo. O parlamento depois tem a competência de fiscalizar a execução do orçamento já aprovado. Muitas vezes, as delegações dos partidos políticos, dos deputados deslocam as províncias para ir logo no local ver o que foi realizado e o que não foi realizado. E sempre as desculpas têm sido que as previsões não foram concretizadas, as verbas não foram executadas tal como foi programado. Portanto, esta é a parte que eu não posso responder, que poderá responder outra parte. Por que é que, se eu estou satisfeito com o desenvolvimento da província do Mochico, não. Não estou satisfeito. Não estou satisfeito com o desenvolvimento de Angola durante os 45 anos e, em particular, o desenvolvimento da província do Mochico. Existem escolas que foram construídas na mata, onde não há gente. Isto é preciso perguntar quem foi construir a escola lá. Quem foi construir a escola lá, se encontrou árvores, pensou que as árvores que vão estudar nessa escola ou as pessoas que vão estudar nessa escola. Então, aí a responsabilidade pode ser repartida. Se essa escola é do controle direto da estrutura central, então, central é que tem que responder por que foi levar lá a escola. Por que não perguntou àquela gente que está lá para dizer onde que devia construir a escola? Agora, se a responsabilidade é local, então os locais é que têm que explicar por que foram construir essa infraestrutura lá na mata onde não há gente. Portanto, isso não tem nada a ver com quem disponibilizou o dinheiro. Tem a ver com quem recebeu o dinheiro e construiu a escola no local que não era apropriado. Portanto, esse é o aspecto local ou central, depende dos casos. O Aguinaldo fez-me uma pergunta que eu me esqueci. Se me pode recordar, por favor. O tio já me respondeu. Era os meandros que o tio conhece
neste ok. já me respondeu. Tá bom. Obrigado. Como eu disse, que há um dado que me parece o Vite que falou sobre o Mochico, onde a guerra começou, onde a guerra acabou. Eu acho que não foi assim, não é assim. A luta de libertação iniciou a 4 de fevereiro de 1961 em Luanda e estendeu-se para a segunda região, depois veio para a terceira região. Agora, o que Mochico se destacou, na verdade, no Mochico, onde foi assinado o cessar-fogo entre um governo português e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na sala do Niamey. No Mochico, onde também assinou o cessar-fogo entre um governo português e a UNITA. No Mochico, onde também em 91 assinou os acordos de trégua com a UNITA. E no Mochico, onde naturalmente acabou a guerra. O Mochico desempenhou esses papéis todos. O povo do Mochico, os jovens do Mochico, combateram, não só no Mochico, combateram de Cambinda ao Cunene, onde houvesse Quibeto, esses jovens foram lá, deram o seu melhor e o Mochico, na verdade, deveria merecer um lugar de destaque, quer por um governo central, como por um governo local. Se esse destaque não foi dado até aqui, compete a nós, mexicanos, todos juntos, pedirmos e exigirmos o nosso direito que temos a um governo central para prestar atenção como presta a outras províncias. Porque costuma-se dizer que o bebê que não chora não mama. Então, o Mochico, tal como se entregou na luta pela libertação, como se entregou na luta pela defesa, como se entregou na luta pela conquista da vitória, tem que se entregar na luta para o desenvolvimento, tem que se desempenhar. Aquilo que não está bem, a gente tem que bater. A água mole na pedra dura, bate até que um dia fura. Portanto, os mexicanos têm esta oportunidade, esta liberdade para poder se pronunciar. Há um camarada, não me lembro o nome, disse que eu não sou do MPLA, não sou da FNLA, não sou da UNITA, e como é que eu posso participar nas discussões? Não. Hoje, a sociedade civil está organizada. Há muitas associações civis. Então, aquele que não tem partido para apresentar as suas preocupações, as suas opiniões, pode apresentá-las na sociedade civil, numa associação filantrópica, numa associação civil
e apresenta a sua ideia, o governo pode e muito bem acatar essa ideia e fazer com que a ideia chegue aos que decidem. Hoje não é como ontem, é que havia muita limitação. Hoje há mais possibilidades das pessoas expressarem as suas opiniões, opinar. E talvez mesmo, por causa dessa abertura que existe, alguns jovens perdem-se em vez de opinar bem, opinam mal. Ou ouvem vozes que não deviam ouvir. Houve vozes que não deviam seguir. Segue esse exemplo. Não. Os jovens são motores deste país. Os jovens são o futuro deste país. Foi o presente, foi o passado, o presente e o futuro desse país, os jovens. Então, os jovens têm manteiga, faca, queijo na mão para pôr a Angola direito e não abandalhar a Angola. Muito obrigado. Acho que tivemos aqui hoje um bom dia de debate. Esta interação entre gerações é importante, mas permitam-me, como moderador, já que não fiz, o Luke terminou de falar, dizer algumas palavras agora. Temos uma grande responsabilidade perante a história, todos nós. O legado da terra que nos viu nascer em relação à nação é grande. Cabe a nós defender este legado, mas fazer deste legado também a força necessária para promovermos a coesão, o desenvolvimento da província no contexto de desenvolvimento nacional. Eu gostaria aqui também de reforçar que no Mochico estiveram os filhos de Angola, de Cabinda Cunene e do Mar ao Leste, e todos como angolanos contribuímos para que hoje, 45 anos depois, independentemente das dificuldades, dos problemas, nós podemos dizer com muito orgulho, nós somos livres. Existe hoje chamariam os marxistas, um revisionismo da história. As pessoas às vezes querem fazer um revisionismo da história, fazendo passar a entender que a era colonial foi melhor, a era colonial nós não fomos capazes de auto-nos governar, e eu gostaria aqui fundamentalmente de apelar aos jovens, 4 dias antes da independência. Isto é uma maneira também de nos neocolonizar, mostrando que somos incapazes. Nós fomos capazes de aguentar estes 45 anos. Acredito que hoje o nível de conhecimento que a sociedade tem é suficiente para dizer que os próximos 45 anos são de esperança e de fé, que realmente vamos poder realizar aquele grande sonho dos jovens que naqueles anos foram para as matas com armas na mão para libertarem o país. Mais uma vez agradeço aqui aos nossos organizadores pelo convite que nos foi formulado. Antecipadamente desejar a todos um bom 11 de novembro. Vamos construir Angola. Angola é nossa. E dizer mais uma vez, vamos fazer desse nosso legado histórico a nossa força para desenvolvermos aquilo que é a nossa terra, contando não só com os filhos do Mochico, mas com aqueles angolanos e não só que vivem e trabalham no Mochico e que também dão o melhor de si para o crescimento do nosso Mochico. Muito obrigado. Passo para quem? Aguinaldo, né? Queremos agradecer, em primeiro lugar, ao Tio Ouro de Angola pela disponibilidade, pelo tempo, pela partilha de experiência, de conhecimento. Várias gerações estamos aqui representados em nome do Mochico. Uns no Mochico, outros em outras latitudes, quer em Angola, quer no mundo, mas o umbigo está ligado ao Mochico e onde estivermos vamos sempre defender e fazermos bem para ajudar a nossa província a desenvolver. Muito obrigado, Tio Ouro. Vamos contar consigo nas outras oportunidades e um bem-aja para o Tio Ouro,
Muito obrigado a Dr. Beto Maseca pela moderação. A todos os participantes também queremos agradecer. Pessoas novas se juntaram à nossa live de hoje, como o engenheiro Manuel Lituai. Muito obrigado pela presença. Guido, está sem o microfone. Agnaldo, estás no mute. Tá, então, muito obrigado a todos, nossos participantes. Vamos ser resilientes, vamos usar a nossa inteligência e sim, somos capazes de ajudar o Mochico a atingir outros patamares. O próximo preletor e o próximo tema vamos anunciar nos próximos dias. Muito obrigado a todos e bom 11 de novembro antecipado. Obrigado. Obrigado. Peço desculpa, posso, doutor Beto? Mas já fechamos, né? Doutor Já Beto, fechamos. por favor, posso? Mas já fechamos, eu não sei como é que... Não, eu ia dar uma boa sugestão. Sim. Por favor, permitam-me só aqui uma sugestão. Penso que o mais velho Tuta merece uma despedida com honra. Sugiro que abríssemos os microfones e as câmaras com uma salva de palmas. É uma pessoa que merece tanto respeito, só pela coragem que ele teve de cá vir, que outros mais velhos da nossa província não teriam coragem. Então, gostaria de pedir isso ao grupo, repensar, se for possível. Sim, senhora, vamos... Aprovado. Então, 1, 2, 3. Sim, senhora. Muito obrigado. Um bom 11 de novembro a todos. Ok, obrigado. Cauê. Grandugo, um abraço. Tá bom, juventude. Tamo junto. Franga. Abraço. Ao grupo repensar que nos notifiquem, por favor. Não tornem esses debates, quando são abrangentes, só para uma determinada camada. Tornem isso público. É para o bem da nossa província. Obrigado. Ok, obrigado. Franga, o vinho já terminou? Não, ainda está aqui. Um amicone. Doutor Beto, notifiquem-nos, por favor, notifiquem-nos sempre que organizarmos isso. Não, Eu mando o Cauê, um abraço, pá, muito silêncio. Estou organizando nas câmeras. Ok. Não, estamos juntos. Estamos juntos. Força aí. Um abraço, com licença, família. Um abraço. Vou desligar a PlayStation agora, já acabei. Papai já acabou.